questão número 2, ela é uma questão do Enem 2018. Então, de acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Ou seja, então nós temos essa fórmula, F é igual a K vezes m dividido por r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio de sua órbita em torno da Terra. Então está aqui o gráfico, né? Aqui envolve um gráfico do plano cartesiano. Com base nas posições relativas dos 3 pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então nós temos que verificar aqui qual é a melhor opção que se enquadra com o que está proposto aqui no gráfico. Então você observa aqui que o fato de aparecer aqui um plano cartesiano já caracteriza que isso aqui é uma questão de geometria analítica. Aí, professor, como é que a gente resolve? Que assunto da geometria a gente vai trabalhar aqui? A noção que você tem que ter a respeito dos pontos e do plano cartesiano. Mas a resolução da questão ela envolve uma outra teoria, que é a razão e proporção. O que nós temos aqui dessa fórmula? O que nós podemos obter aqui dessa fórmula? Nós temos aqui que o F, tá? Ele é diretamente proporcional, eu vou dizer que ele é direto, vou colocar aqui a razão, aqui é direta, tá? Direta a M. O que significa F direta a M? Significa que conforme a massa aumenta, o valor da força gravitacional também aumenta, tá? E o valor do R é inversa ao valor do F. Ou seja, quanto maior o raio, aqui até porque ali ele está ao quadrado, quanto maior o raio, menor o valor da força gravitacional. Aí nós vamos analisar aqui o gráfico, né? Observem que aqui o ponto A, ele tem a mesma abscissa do ponto C, ó. Ou seja, eles têm a mesma massa. Então, analisando aqui o A com C, o que acontece cada vez que o ponto vai ficando cada vez mais distante da origem, cada vez mais no alto? Significa que o raio dele vai aumentando. E conforme aumenta o raio, o valor da força diminui, porque eles são grandezas inversas. Então, como a massa aqui é a mesma tanto para o A quanto para o C, qual é a conclusão que eu tiro? Que a força A, a força gravitacional em A, é maior que a força gravitacional em C. Agora vamos comparar o A com o B. Ó. Observem que o A e o B eles têm a mesma ordenada, eles apresentam o mesmo raio. O que muda, que diferença é a massa. Ó. Quem está mais à direita tem a maior massa, então a massa do B é maior que a massa do A. Quanto maior a massa, maior o valor da força, porque elas são diretamente proporcionais. Então o FB é maior que o FA. E aí nós vamos ligar esses dois e verificar qual é a opção que se enquadra com essa aqui. E aí você vai perceber que a letra E satisfaz, ó. FB é maior que o FA e o FA é maior que o FC. Então, a letra correta é a letra E. Conseguiram entender, gente? A terceira questão é uma questão do Enem 2018. No jogo pedagógico, utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto.
Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Aí tem os pontos A, que é o 04, B 44, C 40, D 22 e o E 02. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Aqui nós temos mais um problema envolvendo a geometria analítica, né? Aqui no plano cartesiano, nós temos esses pontos distribuídos. Então o que nós vamos fazer? De acordo com o comando, aqui nos diz o seguinte, que quando é uma circunferência, então vamos fazer uma bolinha aqui, a circunferência, ele vai ter aqui, para cada ponto onde a circunferência passar que seja diferente da origem, ele vai ter 2 pontos para cada ponto fora da origem, tá? E se isso aqui for uma reta, ele vai ter 1 ponto. Então essa é a pontuação do jogo. Vamos analisar as equações que aparecem aqui. Olha, x igual a 0 é uma equação que ela passa aqui, ó. Ela é perpendicular ao x, ela passa aqui, ó. Tá? Então ela passa pelo ponto E e passa pelo ponto A. E aqui um dos critérios é que ele passe pelo ponto A. Né? Passando pelo ponto A, qual equação forneceria maior pontuação? Então ele passa pelo A e pelo E. Então aqui, vamos colocar aqui na letra A, que ele vai passar pelos pontos A e E. Então aqui, como são 2 valores, isso aqui é uma reta, cada reta vale 1 ponto, então aqui ele vai acumular 2 pontos. Correto? Agora o B y igual a 0. Y igual a 0 é uma reta que fica aqui, ó, em cima do eixo do x. Então ele não passa no A. Essa aqui está descartada, né? Porque a condição é que ele passe no A. A letra C. A letra C ela é uma equação de uma circunferência. O centro dela, aqui como ela está na forma reduzida, o centro é 0, 0, está na origem, e o raio é raiz desse valor aqui. Então o raio aqui vale 4. Tá? Então analisando aqui, se ela tem o centro aqui no 0, 0 e o raio é 4, ó, vai cair em cima do A. Então ela passa pelo A. Além desse valor do A aqui, será que existe um outro valor? Ó. Aqui, 2, 4, ela passa em cima do C também. Então, provavelmente, ela vai fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ela não vai pegar mais nenhum ponto. Então, ela vai pegar no ponto A e no ponto C. Como aqui são 2 pontos e na circunferência cada um vale 2 pontos, aqui ela vai acumular 4 pontos. Vamos ver a equação da letra D, essa aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu faço, eu verifico se o A passa por aqui, né? O ponto A aqui, ele é 0 e 4. Então, se eu colocar aqui 0, 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4. Então, o A passa aqui. O centro dessa circunferência aqui na letra D é 0 e 2. Então, ele está localizado bem aqui em cima do ponto E. E o raio é a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então já está caracterizado que ele passa em cima do ponto A. O ponto E não vai ser levado em conta porque vai ser o centro da circunferência. E como ele tem raio 2, ó, ele vai pegar aqui o A e o D. E não tem condições de ele pegar o B e o C. Então o D é o outro ponto. Como são 2 valores, ele vai ficar com a mesma quantidade da letra C. Ou seja, ele vai acumular 4 pontos porque ele também é uma circunferência. E a letra E, que é essa aqui, olha, o centro é 2, 2, 2 e 2. O raio é raiz de 8, tá? Raiz de 8. Então, vamos ver se o A passa por aqui. Se a gente colocar aqui 0, vai ficar 2, 2 ao quadrado, 4. Aqui vai ficar 2 também. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 dá 8. Então, o A passa aqui. Ele vai passar pelo A. Então, já temos um ponto aqui. E o ponto onde está localizado o centro dele é exatamente onde está o ponto D, ó, 2 e 2. Então, o centro dessa circunferência é bem aqui. Então, se ele passa no A, e observem aqui como está a disposição dos pontos, dá para perceber que a distância do B para o D é a mesma distância que tem do A para o D. E a mesma distância tem do C para o D, ó. São as mesmas distâncias. Então, se ele passa no A, ele vai passar no B e no C também. Então, ele vai passar também no B e vai passar no C. Então, aqui, como os 3 pontos equivalem a uma circunferência aqui, ele vai acumular aqui 6 pontos. Né? Então,
Esse é a equação que fornece a maior pontuação. Ou seja, aqui nós vamos marcar a letra E.